é um começo de trabalho muito bom do Diniz, só que tem aquilo, né? Falam que é o ciclo do Diniz. Começa bem, a torcida começa a falar mal, joga mal, aí demite ele, aí tudo de novo. É o ciclo. Mas não na verdade, assim, é com o Diniz também e é com o Corinthians, se você for parar pra pensar. Com o Dorival foi assim, com o Ramon Dias foi assim. Tudo bem que o Dorival tem muito crédito, o Ramon também, porque eles foram campeões. Mas, cara, vários técnicos, Luxemburgo foi assim. Wagner Mancini, eu lembro até hoje, eu comemorando pra caramba uma vitória contra o Atlético Paranaense, gol do Everaldo. Cara, eu lembro disso, velho. Eu lembro disso até hoje, cara. Aí depois tomou 5 pro Flamengo e foi embora. Silvinho também. Cara, é assim, dinizismo e Corinthians, é exatamente assim, cara. Ganhou agora do Santa Fé pela Libertadores da América na quarta-feira, venceu por 2-0, garantiu segunda vitória na Libertadores. Agora enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, jogo em Salvador, e é mais um desafio para esse Corinthians do Diniz, né, André? É, mais um desafio, porque como teve as punições aí do Tribunal do TJD, já listou desfalques, aí tem o Memphis Depay que está machucado, né, do departamento médico, o João Pedro Tioca também está machucado, talvez tenhamos o retorno de Caio César desse jogo, talvez comece no banco, mas já fez a transição física, era para ter iniciado o jogo contra o Independente Santa Fé aqui na última quarta-feira, só que ele não estava apto e aí acabou que passou para o jogo contra o Vitória. E aí tem os desfalques do Hugo, com suspensão. Uhum. Aí tem André com suspensão pela expulsão. E o Mateuzinho, que vai cumprir esse mais 3 jogos aí de suspensão também. Então, tem alguns desfalques, a ver como que o Diniz vai conseguir montar esse time. Talvez acho que tenha o retorno só do Hugo, se o Corinthians conseguir o efeito suspensivo. Acredito que consiga, tá? Acredito que consiga o efeito suspensivo. Uma outra vara aí do STJD aí, talvez consiga o efeito suspensivo pro Hugo. Mas tem alguns desfalques importantes, inclusive o André, que é uma peça fundamental aí, vem fazendo bons jogos aí com o Fernando Diniz. Agora falando do grupo, né, da Libertadores, o Corinthians conquista mais uma vitória, segunda vitória seguida, mantém o 100% na Copa Libertadores, e um grupo que está desenrolando muito bem para o Corinthians. Porque a gente pegar os outros jogos, o Platense, na noite de ontem, quase madrugada já, porque o jogo foi um pouco mais tarde, ganhou do Peñarol lá no Uruguai de 2-1 e conseguiu a primeira vitória depois de ter perdido o Corinthians na Argentina. Então, muita gente falou que o Peñarol e o Platense, o Peñarol ia ser o adversário mais forte no grupo, só que até agora não mostrou isso não. Muita gente falou que o Corinthians talvez nem iria passar, então tá aí, 2 vitórias seguidas, o início de trabalho muito bom do Diniz. E vamos ver como que vai ser o restante do Campeonato Brasileiro, nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já cumpre a suspensão do perda de mando de campo na próxima rodada, jogando em casa contra o Vasco. E vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessa caminhada com o Diniz aí. Mas começou muito bem. Na Libertadores, o Corinthians lidera o grupo E com 6 pontos, o Platense, na verdade, vem em segundo com 3 pontos, Peñarol e Santa Fé, ambos têm 1 ponto. Então o Corinthians está bem demais na Libertadores, pelo menos nesse início, mas no Brasil é uma das melhores. Por quê? O Corinthians está em 16º lugar, 11 pontos. O Cruzeiro é o primeiro time da zona de rebaixamento com 10. Diferença de 1 ponto só. Então o Corinthians mais do que nunca precisa buscar contra o Vitória. Aí é triunfo, né? Pra gente não confundir. Vitória, uai. O Corinthians tem Quem não fala vitória, quem não fala vitória, e o Diogo, que tá operando tudo, sabe muito bem, é o torcedor do Bahia. Aí sim é triunfo. Mas vitória. Não. Quanto mais o Vitória escuta essa palavra, mais eles amam. Mas aí é pra não confundir, pô. Vai falar, pra não virar um trava-língua. O Corinthians disputar a vitória contra a vitória, e só a vitória importa. Andrei, isso, trava-língua,
Vai falando aí que você vai ver o que é trava-língua. Vai falando aí. Não, mas falando agora do Corinthians precisa buscar uma reação. O Campeonato Brasileiro começou muito mal. É, acho que vitória assim só teve, acho que na segunda rodada contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então precisa reagir, precisa pontuar mais no Campeonato Brasileiro. Conseguiu tirar um pontinho do derby, poderia até ter saído com a vitória. Então a gente sabe a qualidade do elenco do Corinthians e vem demonstrando um bom futebol aí com o Fernando Diniz. Então Ó, vamos ver Andrei, aí. você sabe o que é trava-língua? Trava-língua é o desinquivincavacador das caravelarias, desinquivincavari as cavidades que deveriam ser desinquivincavacadas, que desinquivincavacar, mas desinquivincavacador será. Isso que é trava-língua, tá? Continua. Mas, parece que você estava falando Nem eu árabe, entendi o que é isso. outra língua. Mas Vai lá. enfim, o Corinthians precisa de uma reação urgente no Campeonato Brasileiro. Começou muito mal no Campeonato Brasileiro, ainda estava com o técnico Dorival Júnior, então precisa reagir. Já começou uma reação, tem mostrado bom futebol, principalmente no segundo tempo. Se a gente pegar os jogos do Corinthians, desde que o Diniz chegou, o Corinthians tem jogado melhor no segundo tempo do que no primeiro. A gente viu isso contra o Platense, onde os 2 gols que saíram foram no segundo tempo. A gente viu no próprio derby, onde o Corinthians criou as melhores chances no segundo tempo. E a gente viu isso contra o Independente Santa Fé, onde o Corinthians também fez 2 gols no segundo tempo. Então, é um time que tende a melhorar no segundo tempo. Até porque acho que os jogadores ainda estão tentando entender o esquema tático do Diniz ali, tentando sair jogando. O Hugo está tendo bastante dificuldade nisso. A gente sabe que ele não tem tanta habilidade assim com os pés. Mas isso é treinamento também, acredito que o Diniz vai desenvolver mais. E é essa parte aí do Hugo. Então, é um time que tem mostrado um poder de reação muito bom e tem tudo para melhorar no campeonato aí, se jogar com vontade, que acredito que o Corinthians vem tendo aí nessas 3 últimas partidas, cara. Muito bem, vamos falar